Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Um sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós vemos os fariseus fazendo uma crítica a Jesus e aos seus discípulos, porque eles passavam no meio da plantação e arrancavam o trigo para comer, algumas espigas. Aqui nós vemos algo importante, porque os fariseus vão dizer que por que Jesus Cristo, seus discípulos, fazem aquilo que não é permitido. Mas se nós olharmos bem, nesse dia de sábado não é permitido trabalhar, porque é o dia dedicado a Deus, o dia dedicado à vida. E esses discípulos, eles não estão colhendo espigas para um trabalho, mas eles estão realmente conservando a sua vida, porque sentiam fome. Aqui nós temos duas realidades de uma mesma coisa, porque a mesma atitude ela pode ter dois sentidos, dependendo da intenção que nós trazemos no nosso coração. Assim acontece também com o serviço a Deus. O serviço a Deus ele pode ter a intenção de trabalho e pode ter a intenção de missão. E nós precisamos cada vez mais, dia após dia, renovar aquilo que é a intenção da missão. Porque quando aquilo que nós reconhecemos como missão se torna trabalho, nós começamos realmente a querer retribuição por tudo aquilo que nós fazemos. Por isso que Jesus Cristo ele vai chamar a atenção sobre essa realidade do sábado, porque o sábado é o dia da vida, é o dia de Deus, o dia dedicado a Deus. E no final do Sagrado Evangelho, ele vai dizer que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Isso porque ele é Deus e o sábado foi dedicado a Deus. E quando nós estamos unidos a Ele, nós precisamos entender justamente isso, que esse dia, que é o dia dedicado a Deus, é o dia que nós precisamos também dedicar ao Senhor, não para trabalhar, mas para exercer a nossa missão de salvar almas, a nossa missão de propagar a obra de salvação do próprio Deus nessa terra, nesse mundo. Por isso que precisamos, dia após dia, renovar a nossa consciência para a missão, para que a gente não caia numa vida unicamente de trabalho. Porque quando caímos nessa vida de trabalho, uma hora ou outra vamos querer retribuição, vamos querer salário, vamos querer coisas que realmente vão nos satisfazer. E o que deve nos satisfazer é unicamente a missão, o serviço a Deus, a salvação das almas. Isso deve ser aquilo que realmente nos satisfaz, porque essa é a grande obra de Deus para a nossa vida. Por isso que hoje o ensinamento do Sagrado Evangelho nos traz justamente essa realidade. Os fariseus criticavam Jesus e seus discípulos porque eles arrancavam espigas, porque eles aparentavam estar trabalhando. Mas Jesus mostra que eles não estão trabalhando, eles estão em missão. E o trabalhador, o missionário, ele é digno do seu salário, é digno da sua subsistência, da sua alimentação. E era unicamente isso que eles estavam fazendo, não trabalhando na colheita do trigo, mas pegando aquilo que era necessário para matar a sua fome. Assim também, na nossa vida, nós precisamos entender justamente isso,
que a nossa missão é uma missão de matar a fome da alma daqueles que desejam justiça e desejam paz, aqueles que desejam a Deus. E nós somos esses que precisamos dar de comer àqueles que tanto necessitam do pão da vida, que é o próprio Cristo. Nós somos esses que em todos os dias colhemos esse trigo, amassamos, trituramos, fazemos, transformamos em pão da vida e damos àqueles que tanto necessitam de alimento, tanto necessitam de salvação. Essa é a nossa grande missão, mas essa missão nunca pode se tornar trabalho, porque o dia que a missão ela se tornar trabalho, nós começaremos a querer algo em troca. Nós começaremos a viver unicamente de preceitos e não de generosidade. Por isso, precisamos realmente entender: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E nós que somos também, estamos unidos ao Filho do Homem, a Jesus Cristo, como outros Cristos, nós também somos com Ele Senhor do sábado. Então nós não trabalhamos no sábado, nós não trabalhamos no domingo, nós não trabalhamos no nosso dia a dia, mas tudo aquilo que nós fazemos é uma grande missão de anúncio do reino dos céus, de anúncio da obra de salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.